Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Eu sou Fernando Nakagawa e esse é o Carteira Inteligente. O mega investidor Jorge Paulo Lemann disse há pouco tempo que os melhores negócios da vida dele foram feitos em momentos de crise. Assim, o empresário conseguiu o controle de gigantes como a Ambev, Burger King e a Kraft Heinz. Mas se engana quem pensa que o segredo é sair comprando qualquer coisa por aí. No mundo dos negócios há ótimas oportunidades, mas também há grandes armadilhas. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio Carlos Daltoso, que é chefe de renda variável da Eleven Financial, e também converso por Skype com o Carlos Takahashi, o outro Carlos, que é o CEO para o Brasil do maior fundo de investimento do mundo, a BlackRock. Aos dois, Carlos, muito obrigado aqui por conversar com o Carteira Inteligente. Eu começo conversando com o Carlos que está aqui, o Daltoso. Daltoso, como a gente pode mapear oportunidades para os investimentos no momento de crise como esse? Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Bom, quem sou eu para discordar do Lemann, né? Então, obviamente, nesse momento de crise, a gente vê muitas oportunidades, não só em bolsas, como em outros ativos também, né? E o momento é de diversificação. A gente tem hoje um inimigo oculto ali, né? Que é uma crise sem precedentes na história recente mundial, né? E ali a gente vê algumas oportunidades de ativos que podemos investir com certa tranquilidade, né? A questão agora é diversificação do investimento. Tudo bem, Takahashi, concorda aqui com o seu xará? E se sim, que tipos de ativos vocês estão no radar? Bom, primeiro, boa tarde aí a todos. Obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer estar batendo esse papo com vocês. É um grande desafio, é uma conversa que é um grande desafio nesse momento, como o Daltoso falou, o xará, né? Nós estamos passando por uma crise sem precedentes e não comparável a nenhuma crise, né? Então, os desafios são para todos, não é? Mas, de fato, em crise surgem oportunidades, como o Lemann falou, e de novo, né? Vou repetir um pouco do Daltoso, quem somos nós para contrariar o Jorge Paulo Lemann, né? Mas, de toda forma, principalmente para os investidores, acho que a primeira mensagem é ter o seu planejamento financeiro muito bem estruturado, né? Um dos grandes desafios que nós temos em momentos de crise é a questão da liquidez, né? Então, que implica, né, não somente nas suas necessidades, mas de você ter que se desfazer de investimentos em momentos inadequados em função da sua necessidade de liquidez. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que o investidor tem que pensar. Como é que está o seu planejamento para passar esse período, não é? E aí, a partir daí, começar a olhar as oportunidades. E tem dois olhares que o investidor pode fazer. O olhar, obviamente, da oportunidade e o olhar defensivo também, de proteger o seu portfólio, não é? E aí, obviamente, você tem oportunidades para ambas as situações que você pode encontrar. Acho que a gente está, me parece claro que a gente está vivendo um momento de disrupção, essa questão de trabalhar em casa, essa questão de você ficar longe do seu escritório, de você se locomover menos, também traz alguns sinais de como deverá ser a economia daqui para frente, né? Acho que nós vamos ter efetivamente um ACDC antes do corona e depois do corona, e muitas coisas vão mudar na economia. Eu acho que precisa já começar a olhar um pouco esses setores, né? Você tem o e-commerce, que aí também está tendo uma mudança muito grande, uma participação muito intensa nesse processo de reinvenção dos negócios. É um setor que já vinha vindo nesse processo de reinvenção. Você tem a área hospitalar, a área de saúde como um todo também, que está sendo muito focada nesse momento, mas também você vê já movimentos disruptivos, né, que podem consolidar algumas novas práticas e, obviamente, trazer novos valores para alguns segmentos. Legal, Takahashi, você já trouxe aí para a mesa dois segmentos, né, esse de e-commerce e de saúde. Me fala um pouco que tipo de mudança estrutural vocês na BlackRock começam a avaliar sobre o futuro a partir de agora, depois da pandemia, que passará a fazer a diferença na alocação de recursos? Por que e-commerce e por que a saúde podem ser grandes oportunidades neste momento?
Falando assim, e-commerce e saúde parecem, né, especialmente aqui no Brasil, a saúde, porque obviamente ela se tornou o centro das atenções e o modelo de relacionamento com a saúde também está mudando. Então, todas essas discussões de você refletir a respeito da sua saúde, avalia a sua saúde antes de provocar uma sobrecarga na rede hospitalar, antes de ocupar leitos desnecessariamente, eventualmente, né? Então, toda essa autoanálise, né? Esse conhecer a sua saúde previamente, passa a incorporar uma nova agenda no tratamento da saúde, questões que podem ser solucionadas à distância, como a consulta à distância, uma consulta por esse mecanismo que nós estamos usando agora, de videoconferência. Tudo isso muda bastante o modelo de negócios e o que me parece é que os negócios de saúde verticalizados, ou seja, onde você tem plano de saúde, onde você tem hospital, onde você tem laboratório, onde você tem diagnóstico, onde você tem tudo isso já verticalizado e que possa, obviamente, ter um foco também de eficiência e custo adequados, podem dar uma atratividade bastante interessante para o setor. E o e-commerce está bastante claro, a gente tem exemplos aqui no Brasil e exemplos globais, como o caso da Amazon, que se mostram modelos extremamente disruptivos, não é? E que já estão em andamento. Então, tudo isso deve favorecer alguns setores. E tem um ponto, Fernando, só para complementar essa questão de como a BlackRock vê, né? A BlackRock é uma casa que enxerga o investimento de forma fiduciária, ou seja, com muita responsabilidade, porque é recursos de terceiros, né? É alguém que está nos dando aí a responsabilidade de gerir os seus recursos e no longo prazo, né? Porque o objetivo das pessoas é buscar o bem-estar financeiro no longo prazo. Então, há muitas coisas que estão acontecendo nesse período, eu acho que vão trazer de uma forma mais ampla uma nova perspectiva para os investimentos. Então, assim, transparência, responsabilidade com as questões sociais, questões de governança, questões ambientais, ou seja, sustentabilidade, temas de longo prazo e que são temas estruturais, não é? Vão vir à tona. E eu acho que é muito importante esse aspecto. Concorda com o teu xará? E na saúde, por exemplo, a gente teve DASA, que é a antiga Diagnósticos da América, foi um dos papéis que mais subiu, ou um dos poucos que subiu neste ano. Já não está precificada esse bom momento do setor? Queria te ouvir um pouco sobre setores, em especial esse da saúde, nesse caso específico. Uma das poucas, concordo plenamente, obviamente, com o que o Cacá falou, uma das poucas certezas que nós temos hoje é que a economia real ainda vai deteriorar muito, né, antes de começar a recuperar. E a dúvida, obviamente, é se isso já está no preço dos ativos, embutida nos preços dos ativos, o quanto dessa deterioração está embutida no preço dos ativos, né? Então, falando especificamente do setor de saúde, obviamente que empresas verticalizadas, né, como o Cacá colocou, que tem ali todo o controle da sua estrutura de custos, tem uma vantagem competitiva nesse setor. Tem alguém assim no Brasil? Tem o grupo Notre Dame e a Happy Vida, né? Então, as duas empresas hoje, obviamente, parte já tem uma vantagem competitiva nesse sentido, né? E outros setores também, não só, aí falando de empresas que estavam capitalizadas, muito bem capitalizadas nesse momento, acabaram de fazer ofertas, né, como Magazine Luiza, né, um setor de e-commerce que o Cacá bem colocou, Anima Educação. Essas empresas podem ser consolidadoras de mercado também, né, por ter um caixa robusto num momento complicado ali de crise, né? Como momento, como a gente colocou, sem precedentes ali, que trazem algumas oportunidades para essas companhias que têm caixa nesse momento, atravessar esse momento de maneira mais saudável, vamos dizer assim. Legal. Só para o pessoal de casa entender, quando o Daltoso diz consolidação, quer dizer que essa empresa tem dinheiro ali em caixa para comprar outras, exatamente, né? E aí, então, seria um movimento importante que pode ser benéfico para o acionista, por isso que o Daltoso chamou a atenção. Queria ouvir vocês sobre alguns segmentos específicos. Há a percepção de alguns analistas de que as commodities agrícolas
tendem a continuar bem aí, porque por uma série, agrícolas e de proteína também, tendem a continuar bem porque o mundo vai continuar comendo, inclusive em alguns países com uma vigilância sanitária mais rígida. Takahashi, concorda com isso? Concordo sim. Eu acho que aí também os modelos de negócios do agribusiness como um todo vão ter um impacto positivo em termos de evolução com toda essa atenção que esse setor vai ter que ter, com questões sanitárias e outras tantas, né, que de fato trazem tudo isso para um radar, para uma exposição muito intensa. Mas, sem dúvida nenhuma, o mundo vai continuar necessitando de alimento mais do que nunca. Nós temos uma população enorme. E também um ponto importante aí sim para o Brasil, né? O Brasil é um forte, além de ser um forte player nesse setor, o Brasil também tem uma pauta de exportação bastante forte, né? Então, isso pode ser bastante interessante para o Brasil e algumas economias voltando a funcionar, porque o retorno também me parece que não será descompassado, ou seja, cada economia conseguindo resolver as suas questões através do lockdown, do isolamento, do que quer que seja, vacinação mais intensiva. Enfim, cada economia vai sair desse ciclo em um determinado momento. E se algumas economias efetivamente conseguirem sair um pouco antes, como me parece, a China envia já alguns sinais. A China é um grande importador de alimento, não é? Ela tem uma necessidade muito forte. Então, possivelmente as empresas que estão dentro dessa cadeia podem ser beneficiadas sim. Continua sendo uma pauta muito importante. Muito bem, doutor. E esse é um ponto importante, desculpa, Fernando, os ciclos, né? Cada economia tem o seu ciclo e vínhamos ali num ciclo de retomada após a pior recessão de nossa história, enquanto o resto do mundo, né, vinha num ciclo decrescente e ali todo mundo deu um passo atrás agora, né? Todo mundo voltou à estaca zero. E é interessante isso que o Kaká colocou de quem vai sair primeiro desse ciclo, né, que todo mundo está hoje de total bloqueio ali, né, de economias em depressão. Então, quem serão os campeões ali a sair primeiro desse ciclo, né? E, obviamente, isso é benéfico, né, para algumas empresas brasileiras exportadoras de grãos ou de proteínas, que tem exposição a esses determinados países ali que podem sim sair primeiro desse ciclo atual, né? Bacana. As autoridades no Brasil começaram a divulgar os primeiros planos, detalhes sobre como deve ser a reabertura após o período de quarentena aqui no Brasil. Eu queria te ouvir, doutor, sobre como isso deve ser na economia. Como que a economia deve ser religada? Quais setores começam primeiro? Quais setores que vão sentir esse religamento por último? Sim. Ali tem toda a discussão, né, se o bloqueio é horizontal, vertical. Obviamente, a gente tem que tratar os diferentes de maneira diferente, né? Então, alguns estados onde a pandemia está mais controlada, por assim dizer, é claro que podem retomar as atividades de maneira mais rápida, né? Não dá para tratar hoje da mesma forma São Paulo e Rio de Janeiro, que são os dois principais focos ali da pandemia, da mesma forma como Manaus, Fortaleza, Florianópolis, Curitiba também, que está retomando agora a atividade, né? Então, a gente tem que sim tratar os diferentes de maneira diferente, cada um ali tomando as suas medidas para a retomada, e essa retomada, obviamente, será lenta, né? Olhando ali, por exemplo, né, para o exemplo chinês, que mesmo após a liberação, né, ainda muitas lojas de shoppings ainda não reabriram, a população não está frequentando certos lugares. Então, aqui também a gente deve ver esse tipo de movimento, né? A gente espera na Eleven uma retomada para a normalização mais para o final do ano, novembro, dezembro, mas óbvio que não é o mesmo normal que a gente viveu em janeiro, né? Um novo normal que a gente espera ali ver daqui para frente, né? Muitas coisas tendem a mudar. Muito bem. Takahashi, eu queria
ouvir um pouco a tua percepção, já que você conversa muito com os estrangeiros, né? Os estrangeiros têm uma presença importantíssima na BlackRock. E eles saíram muito fortemente do mercado brasileiro ao longo dos últimos meses. Inclusive, já no período de pandemia, os dados da B3 mostram que houve forte saída de estrangeiros. Eu queria entender o que os estrangeiros estão vendo no Brasil que os afasta do nosso mercado. Você pode contar um pouco qual que tem sido o problema para os estrangeiros? Não, perfeito. E só, você fez um comentário com relação à B3, né, Fernando? E de fato, assim, de alguma maneira, a Bolsa brasileira foi compensada, né, em termos de volumes e, enfim, em função da maior presença do próprio investidor brasileiro, né, que parece que evoluiu bastante, não é? Educação financeira, novos canais de distribuição, você tem todo um ecossistema aqui no Brasil. E os novos canais de distribuição provocaram também os canais tradicionais. Então, o nível de assessoramento e o nível de acesso aos investimentos, acho que ampliou o conhecimento e isso tem sido muito, muito positivo para a nossa Bolsa em termos de presença de investidores, né? Ainda que o estrangeiro tenha deixado suas posições. Particularmente com relação aos estrangeiros, me parece não. O primeiro ponto, acho que é a questão de nós estarmos no conjunto de países emergentes, né? Então, hoje uma boa parte das posições que os gestores internacionais tomam como países emergentes. Então, primeiro, sem dúvida nenhuma, tem uma questão relacionada com relação a grupo de países emergentes que já vem impactando e de alguma forma, a hora que você verifica alguns pontos que ainda precisam evoluir aqui no Brasil, no final das contas, quando você tem um movimento de desfazimento de posições de risco e assim por diante, de fato, o investidor acaba buscando outras geografias, né? Então, nós estávamos com uma agenda em andamento, uma agenda que vinha caminhando bem, né? Especialmente no segundo semestre, a aprovação da reforma da Previdência, enfim, tudo aquilo que vinha acontecendo aqui em termos de políticas econômicas. E, de alguma forma, nós tivemos uma interrupção, os riscos dos países emergentes se elevaram substancialmente. A hora que a gente olha alguns indicadores de risco país, né, o spread, ou seja, o quanto a mais de juros, né, aquele país teria que pagar porque ele está acima do risco básico, de fato, a hora que você percebe a evolução desse número, você encontra as razões por que os investidores deixaram o país nesse período. Muito bem, Takahashi, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, pelo tempo para conversar com a gente no Carteira Inteligente. Um abraço. Obrigado. Daltoso, continuo aqui a conversa contigo e queria te ouvir sobre um aspecto que muita gente que está chegou na Bolsa nos últimos tempos, tenta esmiuçar e tenta embarcar, tirar um proveito disso, ou colocar pelo menos na sua carteira um pouquinho disso, que são os dividendos. Existem papéis e setores na Bolsa que historicamente são ótimos pagadores de dividendos. Essa é uma oportunidade também que se vislumbra hoje no mercado? Que papéis, que segmentos podem ser bons geradores de dividendos, independentemente do momento econômico como o atual? Tá. Bom, obviamente alguns setores tradicionalmente são bons pagadores de dividendos. O setor de energia elétrica sempre foi um bom pagador de dividendos. Óbvio que nos últimos anos ali houve uma mudança regulatória que deu uma bagunçada um pouco nesse setor, mas hoje o difícil, claro, é bom se montar um portfólio observando o dividend yield, né, o múltiplo de dividendo, mas isso não deve ser nunca a única variável a ser estudada, né? Hoje em dia, por exemplo, está difícil observar qual será o lucro normalizado de uma determinada companhia para ver qual seria o dividendo a ser pago, né? Claro, essas empresas de
utilities, né, empresas de energia elétrica, têm um fluxo de caixa mais constante, é mais fácil de você prever, né? Mas mesmo assim, alguns estados, por exemplo, estão tomando medidas de postergar, né, ou proibir o corte de luz em caso de inadimplência de luz, de água, né, ou saneamento básico. Então, mesmo essas empresas vão ter algum impacto no curto prazo, tá? Então, precisa se tomar um certo cuidado com essas máximas do mercado de que a empresa A, o setor A são bons pagadores de dividendos. Sempre olhar com mais profundidade cada ativo para que se determine, obviamente, não dá para comprar gato por lebre. Acho que não Mas é na Eleven isso não é um determinante para uma recomendação de compra, o pagamento de dividendos? Não, a gente olha sempre o retorno total, né? Óbvio, a gente tem sim uma carteira específica de boas pagadoras de dividendos, mas sempre olhando o retorno total, né? Por exemplo, historicamente, uma boa empresa que era uma excelente pagadora de dividendo a múltiplos de programa de fidelidade, né? Da TAM, depois Latam, ela sempre teve um dividend yield alto, né? O dividendo em relação ao preço da ação sempre foi elevado, então muita gente acabava investindo olhando apenas esse indicador. Mas nos últimos anos, por conta até da oferta pública de aquisição, né, a intenção da Latam em fechar o capital dessa empresa, ela teve um desempenho ruim na Bolsa, né? Então a ação caiu 40%, pagou 10% de dividendo lá, mas caiu 40% no ano, né? Então você precisa observar todos os aspectos envolvidos de uma determinada companhia ali, olhando sempre o retorno total, obviamente. Muito bem, eu vou incluir nessa conversa agora Renan Pierre, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, também aqui por Skype. Professor, muito obrigado por conversar aqui com a gente no Carteira Inteligente. A gente está discutindo hoje oportunidades no mundo financeiro, nos investimentos, no meio dessa pandemia, no meio dessa bagunça econômica gerada pela Covid-19. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor, professor, sobre como o senhor acha que, em termos macroeconômicos, a economia brasileira deve se portar ao longo dos próximos meses sob o efeito dessa doença. Olá a todos, agradeço pelo convite. Bom, o cenário é de queda da renda de uma maneira geral, né? Seja de qualquer maneira que a gente meça, com um aumento de desemprego iminente também nos próximos meses, já está acontecendo agora, você deve ter aí um crescimento negativo, né? Um decréscimo do PIB significativo nos próximos meses. A boa notícia, se é que tem uma boa notícia nisso, é que a gente vive um momento de taxas de juros mais baixas, o que pode possibilitar, enfim, que o Banco Central, e a inflação também baixa, que possibilita que o Banco Central baixe até um pouco mais as taxas de juros e isso diminua o custo de rolamento da dívida, né? Então, se é que existe um bom momento para aumentar a dívida, a gente sabe que o Brasil já vinha de um processo de endividamento muito forte, até perigoso, mas se é que existe um bom momento para fazer dívida é agora. Legal. Renan, professor, eu estou aqui com o Carlos Daltoso, que é chefe de renda fixa da Eleven Financial e que vai analisar agora esse cenário que o professor mencionou. Menos renda e menos emprego prejudica, por exemplo, o setor de varejo, né, Daltoso? Sim, exato. Menos renda, menos consumo, mas hoje a gente vive uma situação de falta de demanda completa em determinados setores, né? A gente tem, por exemplo, né, como eu falei dos ciclos, setor de construção civil que vinha no início do ciclo de retomada após a recessão de 15 e 16, voltando a lançar no segundo semestre de 2018, retomando ali em 2019 e agora a gente vê outra interrupção, né, maior desemprego. Esse sim é um setor que deve ser afetado ali pelos próximos anos ali com essa crise atual, né? E juro baixo, por exemplo, e crédito barato poderia, em tese, num cenário normal, incentivar a construção civil. Mas acho que é o caso? Na teoria, sim, né? Mas como a gente vê essa queda de renda agora, né? E uma perspectiva de PIB muito negativa para esse ano, é um setor que ele tem ali um
um impacto um pouco mais lento, né? Vamos dizer assim, até a retomada da confiança, a gente vive uma crise de confiança agora, né? Como isso, de novo, deve se deteriorar bastante a confiança nesse curto período e isso afeta, claro, o setor de consumo, construção civil e num período mais longo ali, né? Professor Renan, como o senhor acha que vai ser a retomada, tão esperada retomada lá na frente? A gente até comentou aqui no programa agora há pouquinho que governadores, prefeitos, alguns começam a anunciar medidas ou planos para abrir o comércio depois da quarentena, gradualmente, mas reabrir o comércio. Como que o senhor acha que se desenha essa recuperação ainda distante, mas como que ela deve ser? Olha, o setor agrícola, né, a agropecuária e a indústria, acho que vão sentir menos impactos nesse sentido. A indústria, sim, porque teve uma queda de demanda, mas, por outro lado, tem uma compensação em desvalorização do real. Né? Agora, o grande motor da economia é o setor de comércio e serviços. A expectativa é de que a tomada seja lenta, de certa forma, tanto porque as pessoas... A gente está num país em que, enfim, por várias razões, a gente tem poucos testes para a doença, né? Então, mesmo quem passou, teve algum sintoma, não tem certeza que pegou a Covid-19. Então, é de se esperar que as pessoas tenham receio de circular nas ruas, né? Sabe que boa parte do varejo hoje se dá por compras por impulso, que a pessoa está geograficamente passando em frente à loja. Deve ter, obviamente, uma migração para o online, né? Então, a gente já vinha no processo de crescimento dos serviços por aplicativo. A gente pegar a boa parte dos empregos gerados nos últimos 2 anos eram empregos informais e tinha alguma relação, direta ou indireta, com a prestação de serviços por aplicativo. Isso deve se acelerar nos próximos meses. Isso é uma tendência que veio para ficar, tanto porque essa questão das pessoas terem medo de circular nas ruas, né? Agora, com o passar do tempo, a gente espera que isso se afrouxe e que, pelo menos até, enfim, não sei, final do ano, começo do ano que vem, a gente tenha uma normalização de quase todas as atividades comerciais. Daltoso, se esse cenário que o professor citou, né, dos próximos meses ali, de uma coisa gradual de reabertura, numa situação como essa, é preciso ter ali uma graninha guardada preventivamente. Que tipo de opção as pessoas têm hoje que te parece um porto seguro, que tem liquidez, né? Ou seja, que você consegue sacar com certa facilidade e tal, seja seguro? O que te parece bom neste momento para aquela partezinha do dinheiro das pessoas que fica ali de emergência just in case? Ali voltando a um ponto que o Kaká mencionou no início, né? A importância da educação financeira, né? Nesse momento, mais do que nunca, a gente vê a importância de uma reserva de emergência, né? Você ter uma reserva justamente, e muita gente hoje não tem, né? Então, passa por essas situações de maneira mais complicada e difícil. Então, óbvio que, dado o juro baixo, né? Muita gente diversificou e colocou recursos da reserva de emergência em renda variável, por exemplo, e hoje está vendo essa reserva valer 30% a menos do que... O que é um erro, né? Exatamente. Colocado ali, né? O investimento em renda variável deve ser daquele recurso que você não vai precisar pelos próximos 2 anos, pelo menos, né? E claro, que eu falei no início também da diversificação, né? É importante diversificar, então você tem hoje alguns papéis de títulos de bancos pagando os CDBs, né? Os tradicionais CDBs pagando taxas relevantes, debêntures, né? Dívida de empresas também pagando dívidas corporativas, pagando os yields interessantes, né? Porque houve um chacoalhão no mercado já no final do ano passado e agora de novo de falta de liquidez nesse mercado de dívida corporativa. Então, algumas opções ali a gente vê nesse sentido. E claro, bolsa, não da reserva de emergência, mas de um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, tende a ser a opção. A gente ainda vê muito pouca gente investindo em bolsa, muito dinheiro do brasileiro alocado em poupança ainda, né, que hoje está rendendo menos que inflação. Então,
é normal que a gente veja esse movimento de migração para ativos de maior risco nos próximos meses, né? A gente vê números de CPFs cadastrados na B3, né, crescendo, mesmo em março, né, ultrapassou 2 milhões de CPFs, mesmo com a Bolsa em queda. Então, a gente vê a importância da diversificação e que essa reserva de emergência esteja em ativos de menor risco, obviamente. Doutor, você disse diversificar é uma palavra, sempre uma palavra muito importante para quem gerencia o dinheiro, né? Mas o mercado também está cheio de armadilhas e ciladas por aí. Hoje, no meio da pandemia, que tipo de ativo, que tipo de operação te parece demasiadamente arriscada e que você acha que é uma armadilha, é melhor ficar longe? Algumas dívidas para você comprar uma dívida corporativa, né, precisa se analisar muito bem o balanço, ver a situação fiscal de uma determinada empresa, né? A gente viu alguns excessos, obviamente, principalmente no final do ano passado, de empresas com pouca capacidade de pagamento emitindo dívida e esses títulos sendo vendidos ali no mercado como sendo um porto seguro, sim, né? Como se fosse um tesouro direto. Exatamente. E diferente da renda variável, né, que a gente vê o preço da ação caindo gradativamente ou com uma certa velocidade, como a gente viu agora, no crédito corporativo é binário, né? Se a empresa deu default, aquele título não vale nada, né? Você executa a garantia, muitas vezes a garantia não cobre o tamanho da dívida, né? Então, nós vimos um certo excesso ali também em algumas emissões de dívidas corporativas ali nos últimos meses, né? Então, tomar muito cuidado, comprar mesmo esses títulos que eu mencionei, né, que seriam bons investimentos de excelentes empresas, com boa capacidade de pagamento, né? E, claro, todo e qualquer investimento demanda um tipo de estudo, né? Não é porque o tio, o primo ou alguém falou que aquele investimento é bom, ele pode não ser bom para o seu perfil, né? Sim. Claro, você precisa avaliar o seu perfil, o tamanho do seu estômago, como a gente diz, que está adequado ao risco que você quer correr, né? O importante é você dormir no final do dia, né? Se você está perdendo sono porque está perdendo dinheiro em algum tipo de investimento, provavelmente a sua alocação de capital está equivocada. Né? Muito bem, essa dica do Daltuzzo é super importante. Que é isso, se você vai comprar um título de dívida privada, a gente já falou isso aqui no Carteira Inteligente algumas vezes, você vai comprar um título de dívida privada, que é a famosa debenture, é preciso estudar quem é que está emitindo isso, para quem você está emprestando seu dinheiro, né? As empresas geralmente emitem um catatalzinho ali, contando tudo mesmo, como ela está hoje, as expectativas para o futuro, o que ela vai fazer com esse dinheiro, para que você não tenha uma surpresa. Porque se der um problema na empresa, der um piriri ali na empresa, você pode perder totalmente seu dinheiro. Então, por isso que essa dica do Daltuzzo é super importante, né? Ficar atento a quem você está emprestando o dinheiro, onde você está investindo. Mas, professor Renan, perguntei várias coisas sobre macroeconomia aqui para o senhor. Queria ouvir a tua percepção sobre oportunidades, né, nesse momento da pandemia. Que coisas podem ser oportunidades na tua percepção na economia brasileira num momento como esse? Olha, tem duas questões macro que vão impactar o micro. Quer dizer, a primeira, a queda de demanda, né? E com a queda de demanda, você torna o mercado mais competitivo, ali o espaço que as empresas podem explorar para conseguir clientes é menor. E num espaço mais competitivo, quanto mais competitivo for o varejo, enfim, a economia em geral, a empresa precisa se diferenciar. Então, quem conseguir criar uma linha de produtos que atenda a públicos de diversos níveis de renda, né, consiga transformar produtos de acordo com o perfil do cliente, né, especificar mais o produto, vai sair na frente. Por outro lado, você também tem uma queda de renda. E a gente sabe que em momentos de aumento ou queda de renda, é importantíssimo a empresa se reposicionar, né? Então, no sentido contrário, se a gente pegar a transição dos anos 90 para os anos 2000, a gente teve um aumento muito expressivo de renda no país. Então, você teve diversas empresas, tem empresa famosa de chinelo, por exemplo, que é um case hoje,
que a gente estuda, que focava antes num público de renda mais baixa e acabou elitizando mais o produto, fazendo um reposicionamento bem sucedido. Agora é o movimento contrário. Então, se você estava ali focado muito num segmento de renda média alta ou renda média, você precisa tentar achar, né, maneiras de vender o mesmo produto, mas com uma outra roupagem, focando não só nos benefícios que o produto traz, mas também nos custos. Quem conseguir passar essa imagem de ser uma empresa que vende produtos mais baratos e mais acessíveis, também vai ter muita vantagem no mercado. Tem alguns setores que devem ter algumas vantagens, né? A gente imagina a área de saúde, tem muita demanda por produtos, aplicativos de saúde mental, muita gente tentando vender serviços pelo WhatsApp, isso deve se intensificar nos próximos meses, e também educação. Se a gente tem um mercado com menos vagas, né, conseguir uma boa vaga no mercado vai ficar cada vez mais disputado. Faz muita diferença quem tem mais tempo de estudo num lugar que também dê, né, um sinal para o mercado da qualidade da sua formação. Muito bem, ó, coincidiu, em saúde e educação que o Daltoso tinha citado aqui. Agora, professor, esse cenário que o senhor desenhou é bem interessante. Será que a gente está muito perto de uma nova década ou de 5 anos, de alguns anos aí, de um novo consumo de classe C, que é um consumo mais básico pelos próximos anos no Brasil? Acho que sim, né? Até pelas perspectivas de aumento do desemprego, fala-se pelo menos em 5 pontos percentuais a mais de taxa de desemprego, quer dizer, então a gente saiu no momento pré-crise, lá em 2014, com uma taxa de desemprego ali em torno de 7, 7,5%, e migrou em 2016 para algo em torno de quase 14%. Agora a gente vinha lentamente reduzindo a taxa de desemprego, chegamos aí perto dos 11%, mas agora a perspectiva é que aumente para 16%, 18% a taxa de desemprego. Muito menos gente consumindo, muito menos dinheiro circulando na economia, as pessoas com uma percepção de risco muito mais alta, estão tomando decisões mais simples de consumo, a gente deve sim ter um reposicionamento de produtos mais baratos. Essa deve ser a tendência do futuro. Muito bem, professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui, conversar com a gente aqui no Carteira Inteligente. Daltoso, olhando para outros segmentos, para além das ações, os fundos imobiliários foram os queridinhos do investidor nos últimos anos, mas sofreram, assim como outros setores, esse baque gerado pela pandemia. Ainda há oportunidade por ali nos fundos imobiliários? Você tem algum segmento que te parece mais interessante no momento como o atual? Sim, ainda há oportunidades. Esse é um segmento que já passou por uma correção no início do ano, né? No começo de janeiro. A gente viu uma certa euforia no final do ano passado, né? Com muitas emissões, né? Captando um setor que estava captando e navegando muito bem, né? Nessas captações, se aproveitando dessa enxurrada de recursos que estavam saindo da renda fixa e buscando uma maior diversificação. E também vimos alguns excessos ali, né? Fundos que acabaram não conseguindo alocar de maneira eficiente o capital das ofertas e todo o setor acabou com esse excesso de liquidez, né, ultrapassando ali um limite do razoável e passou por essa correção recente. Mas a gente vê, sim, no segmento de fundos imobiliários, por exemplo, o setor de lajes corporativas deve ser um que vai ser impactado por essas questões, ainda muito cedo para dizer, né, para afirmar qualquer tipo, para fazer esse tipo de afirmação, mas muitas empresas estão hoje estudando se realmente vale alocar aquele tamanho daquele espaço, dado que hoje os funcionários todos estão em home office, né? O qual seria o nível equilibrado ali entre o home office e a alocação de uma sede, de um espaço físico ali para comportar todos os funcionários, né? Então, e esse é um setor que estava muito aquecido aqui antes da crise, aqui em São Paulo especificamente. Né? Mas se for menos home, se for menos office, pode ser mais home. Exatamente. E aí o segmento residencial pode ser uma boa. O segmento residencial pode ser uma boa. O setor de galpões logísticos também, hoje, que é um setor que está muito ligado ao e-commerce, né, que a gente mencionou também, a gente enxerga como uma oportunidade também. Então, obviamente, né, outros setores, como o residencial, tendem a performar de maneira positiva, né? Então, a gente vê algumas oportunidades ali e riscos, claro,
colocando como riscos os galpões, as lajes corporativas, que seriam ali ainda é cedo para afirmar que isso vai acontecer, mas é uma tendência, e o de shoppings hoje, que os shoppings estão fechados. Esse sim é o principal impactado pela crise atual, né? A crise do coronavírus. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daltoso, pela presença aqui no Carteira Inteligente. Eu conversei hoje com Carlos Daltoso, que é chefe de renda variável da Eleven Financial. Antes, conversei com outro Carlos Takahashi, que é o CEO para o Brasil da BlackRock, e também com o professor Renan Pierre, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Para rever este e os outros programas, você pode acessar em www.cnnbrasilbusiness.com.br. Lá você encontra todos os nossos vídeos e a versão na íntegra deste Carteira Inteligente e também no formato podcast. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!